Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre múltiplos e divisores, tá? Mas antes da gente começar esta aula, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Na aula passada que nós falamos sobre expressões numéricas, ficou algumas atividades para serem feitas. Essas atividades eu vou postar um gabarito, certo? Lá na página do www.domboscoonlinesc.com, certo? Lá naquele ícone onde está escrito tarefa de casa no portal do aluno, tá? Vai ter um arquivo com o gabarito das atividades anteriores para vocês fazerem a correção, tá bom? Então vocês vão lá, acessam esse gabarito e façam a correção das atividades da aula anterior para que vocês possam, para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Mas hoje, então, nós vamos falar sobre múltiplos e divisores, tá? Na apostila de vocês, na página 41, certo? Nós temos os múltiplos. O que são os múltiplos, tá? Múltiplo é resultado de multiplicação, tá certo? Então, sempre que eu multiplicar um número natural por outro número natural, nós vamos ter um resultado. Esse resultado é chamado de múltiplo. Eu citei para vocês aqui dois exemplos, como os múltiplos de 2. Por exemplo, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10. Então, os múltiplos são resultados de multiplicação por números naturais, ou seja, por uma sequência de números naturais, começando sempre do zero. Então, multiplicar qualquer número por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, nós vamos ter os múltiplos, certo? Como se fosse uma sequência numérica. Por exemplo, os múltiplos de 6. Nos múltiplos de 6 nós temos o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, que são multiplicações por uma sequência de números naturais. Qual é a sequência? O 0, 1, o 2, por exemplo, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30. Aí eu coloco a reticência depois, por quê? Porque os múltiplos, eles são infinitos, eles não têm fim. Eu posso multiplicar qualquer número natural por outro natural, que nós vamos ter os múltiplos. Então, quer dizer que eles são infinitos. Aí a gente representa ele sempre pela reticência, tá certo? Uma observação importante, tá? Uma observação importante é o zero. O zero ele é múltiplo de qualquer número natural. Então, o zero ele vai aparecer sempre, certo? Em todos os múltiplos, porque nós sempre temos o zero como primeiro número, né? Primeira relação de quantidade, tá? De uma sequência numérica. Então, o zero ele sempre vai ser múltiplo de todos os números. Então, nós costumamos dizer que o zero é café com leite. Ele não vale para nada, porque ele vai aparecer em todos, tá certo? Aí nós temos o seguinte, olha. Na multiplicação, para obter o múltiplo, certo? Por exemplo, 5 vezes 3 é igual a 15. 15 é múltiplo de 5 e 3. Então, nós chamamos o 5 e 3 de fator, certo? Nós vamos relembrar lá das nossas aulas de operação e a gente vai perceber que toda vez que nós multiplicamos um número pelo outro, esse número ele é chamado de fator. Então, quer dizer que 5 e 3 são fatores do múltiplo 15. Tá certo? Porque 5 vezes 3 é igual a 15. Se eu falar 4 vezes 2 é igual a 8. 8 é múltiplo e 4 e 2 são fatores. Tá certo? Então são termos utilizados na ideia dos múltiplos. Tá bom? Bom, para que a gente entenda um pouquinho na onde nós vamos utilizar esses múltiplos, certo? Nós vamos trabalhar com o MMC, certo? Mínimo múltiplo comum. O que é o MMC? A sigla que nós utilizamos para representar o menor múltiplo comum entre duas ou mais quantidades. Então, mínimo quer dizer menor, múltiplo quer dizer resultado de multiplicação e comum igual. Então, quer dizer que eu vou procurar um resultado, o menor resultado igual de uma multiplicação entre dois ou mais números naturais, certo? Então, nós fazemos a comparação. Pelo MMC, nós fazemos a comparação entre dois ou mais números naturais.
Então eu coloquei um exemplo para vocês assim, ó, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6, certo? Então quer dizer que eu preciso calcular, ou seja, eu preciso expor os múltiplos de 2 e os múltiplos de 6. Então nós vamos fazer aqui, ó. Os múltiplos de 2 são 0, certo? Porque é como se fosse fazer a tabuada do 2, vamos dizer assim. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, e eu vou colocar a reticência, porque ele vai infinitamente, certo? E a ideia do mínimo múltiplo comum é encontrar o menor resultado de multiplicação igual entre 2 ou mais números naturais. Então agora a gente faz o do 6 e vamos ver qual é o primeiro número que vai ser igual ao múltiplo de 2. Então quer dizer que eu tenho o 0, depois 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24. Eu já vou parar porque aqui eu estava em 12 e aqui eu estou em 24, já está maior, certo? Coloco a reticência porque ele é infinito. Agora, qual é o menor número que repetiu nos dois ao mesmo tempo? Ou seja, o menor resultado de multiplicação igual entre eles, certo? Então quer dizer que eu tenho o 0, como eu falei para vocês, o 0, ele é múltiplo de qualquer número natural. Então ele é chamado de café com leite, tá certo? Quando a gente vai brincar, né, com alguma criança menor, a gente fala assim, ele é café com leite. Então, deixa ele correr atrás de nós, mas não vamos pegar ele, porque ele não está valendo, tá certo? Então, é a mesma coisa que nós temos aqui, ó. O 0 não está valendo, tá certo? Ele não vale como menor número, porque ele é igual para todos os múltiplos. Tudo bem? Agora, nós vamos ver o próximo. Eu tenho 2. Tenho 2 aqui? Não. Eu tenho 4. Tenho 4 aqui? Não. Eu tenho 6. Tenho 6 aqui? Tenho. Então quer dizer que aqui, olha só, certo? O 6 foi o primeiro número que repetiu entre os dois. Então nós falamos que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6 é igual ao número 6, certo? Então nós trabalhamos com a ideia de relacionar o menor resultado da multiplicação igual entre dois ou mais números naturais, trabalhando com a ideia do mínimo múltiplo comum. Tá certo? Então o mínimo múltiplo comum ele é muito utilizado, certo? Em resolução de problema. Por exemplo, nós podemos assim ir ao médico, certo? E o médico receita para nós 2 medicamentos. Um para ser tomado de 8 em 8 horas e o outro para ser tomado de 6 em 6 horas. Tá certo? A gente inicia o tratamento do medicamento, dos 2 medicamentos ao mesmo tempo. Tá certo? Então eu vou pensar assim, qual vai ser o horário que eu vou tomar os 2 medicamentos juntos novamente? Certo? Então isso eu estou trabalhando com o menor múltiplo comum, ou seja, um medicamento que vai ser tomado de 6 em 6 horas, certo? E um que vai ser tomado de 8 em 8 horas. E se eu iniciar, né, o tratamento às 7 horas, então eu tenho 7 horas eu tomei o de 6 e o de 8. Tá certo? Então eu tomar 7 com 6, o próximo vai ser aqui, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui, ó. De 6 horas e de 8 horas. 7 com 6, 13, certo? Depois, 13 com 6 vai dar 18. Depois, 18 com 6 vai dar 24, tá certo? E agora, se eu tomar aqui, ó, 7 horas eu tomei, 7 com 8 vai dar 15. Tá vendo que já não bateu o horário do próximo medicamento? Tomei junto aqui às 7 horas. Só que aquele que eu tenho que tomar de 8 em 8, vou tomar às 15 horas. E esse eu vou tomar às 13. Então já não está batendo. Então qual é o horário que vai bater de novo? É o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor resultado de multiplicação igual. Tá certo? Então eu tenho 7 com 8, 15. Depois, 15 com 8 vai dar 23. Certo? Depois, 23 com 8, ó, 23, 24, já são meia-noite. Não é isso? Se eu pensar, então quer dizer que eu tenho mais 7 horas, vai ser 7 horas da manhã aqui, ó. Tá certo? Tudo bem? Agora, 6 com 24 vai dar 30, mas existe 30? Não, aqui vai ser 6 horas.
tá certo? Então eu preciso ir caminhando, calculando, tá certo? Para que eu consiga encontrar esse resultado, para que eu saiba qual vai ser o horário que eu vou conseguir tomar os medicamentos ao mesmo tempo, tá certo? Então o mínimo múltiplo comum, nós trabalhamos com ele no nosso dia a dia, tá certo? Mas muitas vezes nós não observamos que nós estamos utilizando, tudo bem? Então, quando nós falamos a respeito dessa situação, nós temos que observar os múltiplos. Então, quando nós falamos em resultado de multiplicação, nós temos sempre que pensar em um número, certo? O menor número que vai ser igual para 2 ou mais números, tá? Para isso, a gente tem que sempre ter a ideia dos múltiplos, que são resultados de multiplicação, e fazer separadamente os dois, certo? Ou mais, para que a gente encontre esse resultado, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre divisores, tá? Então eu vou apagar o quadro, certo? E eu vou escrever aqui sobre divisores para a gente entender o que são os divisores. Os divisores, pela palavra múltiplos e divisores, nós já podemos perceber o quê? Que são operações contrárias. Toda vez que nós falamos sobre múltiplos e divisores, multiplicação e divisão são operações inversas, certo? Então não existe um múltiplo sem eu saber, certo? O divisor. Então quando nós falamos em divisores, tá? Quando nós falamos em divisores, nós vamos estar na página da apostila, certo? Na página 43, tá? E nós vamos trabalhar com duas palavrinhas, tá? Os divisores, ele trabalha com o divisível e com o divisor, tá? Divisível e divisor são duas palavrinhas que são trabalhadas, tá? Dentro dos múltiplos e divisores. Nessa situação, nós podemos ter assim, ó, 12 dividido por 4 é igual a 3. Nós falamos que 12, na regra da divisão, na hora de montar, nós falamos assim, ó, o 12 que vem primeiro, ele fica do lado de fora da chave, certo? O 4 que vem depois, ele fica dentro da chave. Então, o 12 é divisível e o 4 é o divisor. Tá? O 3 aqui como resultado de divisão, como nós já vimos nas aulas anteriores, em sala ainda, nós chamamos ele de quociente, né? Quociente é o resultado de uma divisão, tá certo? É o resultado de uma divisão. Então os divisores, certo? Eles são tratados, né, no termo de divisível e divisor. Então 12 é divisível por 4. 4 é divisor de 12, tá certo? Então, nós podemos pensar da seguinte forma: os divisores, certo, de um número natural, ele não é infinito, ele é finito, ele tem fim. Então, nós falamos assim, por exemplo, se eu quero trabalhar com os divisores, certo, de 12. Então, eu coloco assim, ó, divisores de 12. Quais são os divisores de 12? Eu preciso pensar numa situação que lembra a divisão. Então, por quais números eu posso dividir esse 12 que o resultado vai ser exato? O que é uma continha exata que nós vimos nas aulas anteriores? É quando o resto da conta é zero, tá certo? Quando o resto da conta é zero. Então, se eu dividir 12 por 4, vai dar 3. 3 vezes 4, 12, para chegar em 12 nada. Não é isso? Então, se o resto aqui é zero, quer dizer que ela é uma conta exata. Então, significa que nós temos o divisor, tá certo? Nós temos o divisível, tá certo? Então, aqui nós vamos sempre pensar assim, ó. Para mim fazer os divisores de 12. Os divisores de 12, eles têm que ser números naturais que servem para dividir o 12. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, o 12. O 12 dá para dividir por zero? Não. Não existe divisão por zero, porque o zero representa nada para mim, não é isso? Como que eu vou dividir 12 com ninguém? Tá certo? Eu não estou dividindo, tá? Tá ficando tudo para mim. Não tem divisão por zero, tá certo? Então quer dizer que o menor divisor de todo número é o número 1. Então, olha, 12 dividido por 1 dá 12.
Depois, o 12 tem na tabuada do 2? Olha o que eu falei, na tabuada. Se eu falei na tabuada, eu não estou falando dos múltiplos, não é isso? Que é resultado? 12 é resultado de uma multiplicação da tabuada do 2? É 2 vezes 6, não é isso? Então eu vou ter 12 dividido por 1 dá 12 mesmo. Então o 1 ele é divisor natural, certo? 12 dividido por 2 dá 6? Deu conta exata? Deu. Então quer dizer que o 2 também é divisor de 12. Tá certo? Olha lá, o 2 pode vir aqui dentro, tá? Da chave que vai dar uma conta exata. O 12 tem na tabuada do 3? Tem. 4 vezes 3, 12. Do jeito que foi feita a conta aqui, ó. Então significa que o 3 também é divisor de 12. Tá certo? O 12 tem na tabuada do 4? Tem. Então quer dizer que 12 dividido por 4 dá uma conta exata. Ele também é divisor. Tá certo? Depois, o 12 tem na tabuada do 5? Olha, a tabuada do 5 é terminado sempre em 0 ou 5. É o 0, 5, 10, 15, 20, 25, certo? Quer dizer, o 12 ele não faz parte da tabuada do 5. Então o 12 não é divisível por 5. Tá certo? Então significa que o 5 não é divisor de 12. Eu não coloco na relação. Depois, eu venho para a tabuada do 6. Tem 12 na tabuada do 6? Tem. Que é o quê? É o 12 dividido por 6, que é o 2. 2 vezes 6 dá 12. Então, quer dizer que o 6 ele é divisor de 12. 12 tem na tabuada do 7? Não tem. É 0, 7, 14. Já passou de 12, ó. Não tem. Certo? Depois, o 8. O 12 tem na tabuada do 8? Também não tem. Se eu for pelos múltiplos, 0, 8, 16, já passou também, não dá. O 9, 0, 9, 18, não apareceu o 12. Depois, na tabuada do 10, vamos dizer assim, o 0, 10, 20, 30 também não tem. O 11, tem algum número que eu multiplico por 11 que dá 12? Não tem. Então agora só sobrou 12 para mim, certo? Então por quê? 12 eu posso fazer 12 vezes 1, que vai dar 12. Tá certo? Então aqui eu tenho uma relação dos divisores de 12. Os múltiplos são infinitos, certo? É o 0, 12, 24, 36. É sempre eu ir fazendo uma sequência de 12 em 12 que eu vou conseguir os múltiplos de 12. Agora, os divisores não. Os divisores, eles vão ser finitos, eles vão ter fim, tá bom? E o que nós temos? O 1. O 1, ele é divisor de qualquer número natural. Tá certo? Agora, o maior divisor é sempre ele mesmo, tá? Sempre ele mesmo. Então, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Quer dizer que o 12 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, tá certo? 6 divisores. Vamos tentar um outro número, olha. Os divisores de 4, por exemplo, certo? Os divisores de 4. Vamos pensar em qual tabuada tem o número 4. Vamos pensar, na tabuada do 1 tem o número 4? Tem, 4 vezes 1 dá 4. Então quer dizer que o 1 é divisor de 4. 4 dividido por 1 dá 4. Certo? Depois, tem 4 na tabuada do 2? Tem, 2 vezes 2 dá 4. Então quer dizer que 4 dividido por 2, né, vai dar 2. Tá? Deu conta exata, é um divisor. Tem 4 na tabuada do 3? Não. Tem 4 na tabuada do 4? Tem. Então significa que aqui eu tenho, olha, 4 dividido por 4 dá 1. Tá certo? Então quer dizer que o 4 ele tem 3 divisores, o 1, o 2 e o 4. Tá certo? Então os divisores são quando nós dividimos um número natural por um número natural e o resto da conta sempre é 0. Tá certo? E o resto da conta é 0. Nessa situação nós vamos observar que o 1, ele é divisor natural, ele é divisor comum para todos os números. Do mesmo jeito que o 0 é o café com leite lá dos múltiplos, o 1 é o café com leite dos divisores, tá certo? Então na brincadeira o 1 vai aparecer em todos eles, tá? Porque o 1, ele é divisor natural de todos os números naturais, tá certo? Agora, os outros números eles vão ser diferentes, tá? Cada número tem uma quantidade de divisores. Por exemplo, se eu colocar aqui os divisores de 15, certo? Os divisores de 15. Quais são os divisores de 15? Eu vou começar sempre pelo número 1. Não começo pelo 0. O 0 ele não divide, não é divisor de nenhum número, tá certo? Então eu vou começar sempre pelo número 1.
15 dividido por 1 dá 15. Pronto, deu certo. Agora, se eu trabalhar com o 2, 15 dividido por 2 dá um número exato? Não, vai dar um número com vírgula, certo? 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, ele não é uma operação entre números naturais. Já comentei isso com vocês. Vai fazer parte dos números racionais que nós vamos estudar mais pra frente. Tá bom? Então, 2 não é divisor de 15. Uma porque na tabuada do 2 não tem 15. Tem o 14 e tem o 16, mas o 15 não tem. Não é múltiplo de 2, tá certo? Então quer dizer que ele não faz parte. Agora, na tabuada do 3, tem o 15? Tem, é o 5 vezes 3. Então quer dizer que aqui, ó, o 3 é divisor de 15. 15 dividido por 3 dá 5, certo? Depois, na tabuada do 4, tem o 15? Não, tem o 12 e tem o 16, certo? O 15 está entre o 12 e o 16, então não é divisor. Tem na tabuada do 5? Tem. Então, olha lá. 5, 15 dividido por 5 dá 3, tá certo? E da mesma forma, nós vamos ter o quê? Continuar. Na tabuada do 6 não tem o 15, na tabuada do 7 não tem, na tabuada do 8 não tem, na tabuada do 9 não tem, na tabuada do 10 não tem. Depois, 11, 12, 13 e 14 também não são múltiplos, certo? Não são números que são multiplicados por qualquer outro natural que resulta em 15. Então, o próximo é ele mesmo, tá certo? Então, olha, o menor divisor de todo número natural é o 1 e o maior é sempre ele mesmo, ó. 15 e 15, 4 e 4, 12 e 12, tá certo? Então, quer dizer que o 15 ele tem 4 divisores, tá certo? Ele tem 4 divisores que vai dar um resultado exato. O resto da conta vai ser sempre zero, tá bom? Então nós falamos assim, ó, 15 é divisível por 1, 15 é divisível por 3, 15 é divisível por 5, 15 é divisível por 15, tá certo? Do mesmo jeito nós falamos, 1 é divisor de 15, 3 é divisor de 15, 5 é divisor de 15 e 15 é divisor de 15, tá certo? Então, são os termos que são utilizados nos divisores. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa curiosa, tá certo? Então presta atenção aqui. O 12, certo? Como múltiplos e divisores são resultados iguais, ou seja, são operações contrárias, tá? Nós temos o seguinte, ó. Ao fazer a multiplicação do primeiro com o último, nós vamos obter o resultado aqui, ó. 1 vezes 12 dá 12. Se eu faço do segundo com o penúltimo, olha só, certo? 2 vezes 6 vai dar 12, tá certo? E se eu faço os que estão no meio, ó, 3 vezes 4 também deu 12, tá certo? Então, nós podemos perceber que múltiplos e divisores, eles andam juntos, eles nunca se separam. Tá? Então eu posso fazer a multiplicação do primeiro com o último, do segundo com o penúltimo, certo? Do terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente, que o resultado tem que ser o mesmo que aparece aqui, tá? Agora nesse caso aqui, ó, eu tenho o 1 vezes o 4. 1 vezes o 4, ó, 1 vezes o 4 deu quanto? Deu 4. Sobrou quem no meio? O 2, porque ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Cada vez que ele fica sozinho aqui, ó, é porque ele é multiplicado por ele mesmo. 2 vezes 2, que vai dar 4, certo? Do 15, vamos ver se deu certo? 1 vezes 15, ó, primeiro com o último, que vai dar 15, certo? Tudo na multiplicação. E depois 3 vezes 5, que também vai dar 15. Tá certo? Então, quer dizer que nós estamos trabalhando com os divisores, tá certo? Dessa situação. Então, trabalhar com múltiplos e divisores não pode ser separado, tem que ser sempre juntos, tá bom? E lembrando, múltiplo é resultado de multiplicação. Então, você vai lembrar lá da tabuada, tá certo? E vai ver todos os resultados de tabuada que vão ser chamados de múltiplos. Nos divisores, nós temos que também pensar na tabuada, mas os divisores, eles vão ser finitos. Os divisores terão fim, tá? Nos divisores, o 1 é o café com leite. Ele vai repetir em todos os números naturais, todos os divisores de números naturais. No múltiplo, não. O múltiplo é o 0. O 0 que é o café com leite do múltiplo. Ele que vai repetir em todos eles. Os múltiplos são infinitos e os divisores são finitos. Tudo bem?
Bom, na página 45 de vocês, nós temos os critérios de divisibilidade. Critérios são regras, certo? São regras. E divisibilidade, divisão. Então são regras para que nós conseguimos, para que a gente possa efetuar divisões, tá certo? De modo mais fácil. Então nós usamos uma regrinha, tá certo? Para os 10 primeiros números naturais. Quais são os 10 primeiros números naturais? Bom, nós já sabemos que o 0 não pode ser divisor. Então, divisão por 0 não tem, tá certo? Nós sabemos que o 1 é divisor de todo número natural, então não tem regra para ele, ele sempre vai aparecer. Começa a partir do número 2, certo? Qual que é a regrinha para que um número seja divisível por 2? Ou seja, critérios de divisibilidade, regras para divisão, tá certo? Então essas regras, quando um número pode ser divisível por 2? Quando que um número, na sua divisão, o resto vai dar 0, tá certo? Tem que sempre lembrar disso aqui, ó, tá? O resto da conta tem que ser 0 para que a gente possa ter uma divisão por número natural, tá? Então, o que são os critérios? Essas regras. Regra do 2. Qual que é a regra do 2? Todo número par é divisível por 2, certo? Então, olha lá. Todo número par... O que é o número par? Números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, certo? 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, números que nós conseguimos formar parzinho, tá certo? Por que o 0 é? Porque lá quando eu for passar do 8 eu tenho 10. O 10 eu não consigo formar de 2 em 2, eu tenho 10 dedos e eu consigo formar eles, olha, de 2 em 2, tá certo? Formei parzinho, então significa que o 10 ele é terminado em 0, tá certo? Todo número terminado em 0 ele é par, tá bom? Todo número terminado em 0 é par. Então, os números divisíveis por 2 são todos os números pares, certo? Números pares terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, tá certo? Tudo isso está na página de vocês, da apostila, página 45, 46 e 47, tá? Quando um número é divisível por 3, vamos lá. Tá um pouquinho extensa essa aula, mas é tudo interligado, tá? Uma coisa depende da outra. Então não adianta nada eu explicar os múltiplos e os divisores hoje e não falar sobre critérios de divisibilidade, tá certo? Então nós vamos ter um pouquinho de paciência aí para que a gente possa concluir essa aula, tá bom? Números divisíveis por 3. Quando ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos, certo? Que forma um número, é um número múltiplo de 3. Então vamos lá, olha só. Soma dos algarismos. Soma dos algarismos é múltiplo de 3. O que é o múltiplo mesmo? Múltiplo é resultado de multiplicação. Então, múltiplo é aquele número que tem na tabuada do 3. Tá certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. 729. Posso dividir o 729 por 3? Vai ser uma conta exata? Essa é a ideia para usar a regra da divisão. Será que 729, certo? Vai dar uma conta exata se eu dividir por 3? Ao invés de eu fazer a divisão, montar a continha, eu só vou fazer o seguinte, ó, vou somar os algarismos. Soma dos algarismos. Então é a mesma coisa de fazer, ó, 7 mais 2 mais 9. Quanto que dá 7 mais 2? 9. 9 mais 9 vai dar 18. 18 tem na tabuada do 3? Tem. 6 vezes 3 dá 18. Então quer dizer que 729 ele é divisível por 3. Usando o quê? As regrinhas para divisão, ou seja, os critérios de divisibilidade. Tá certo? Então 729 é a soma dos algarismos,
7 mais 2 e mais 9 dá 18. Então quer dizer que existe, certo? Essa possibilidade de fazer essa divisão e a conta dar exata. Ou seja, entender que este número é divisível por 3. Nós vamos usar isso aqui muitas vezes no decorrer desse ano e dos próximos anos também. Então é muito importante a gente saber esses critérios de divisibilidade, certo? Então a gente tem que memorizar isso aqui, tá? Quando que um número ele é divisível por 4, certo? Quando que ele é divisível por 4? Quando os seus dois últimos algarismos é múltiplo de 4. Por exemplo, 128, certo? Os dois últimos algarismos, certo? Os dois últimos algarismos é 28. 28 tem na tabuada do 4? Tem. O 28 é 7 vezes 4, que vai dar 28. Então, quer dizer que este número aqui é divisível por 4. Se eu for fazer o teste, olha, 128 dividido por 4. Eu vou pegar o 12, certo? E vou pensar, que número que eu multiplico por 4 que vai dar 12? O 3. 3 vezes 4, 12. Para chegar em 12, 0, não é isso? Abaixa o 8, aí vai dar o que aqui? 32. 2 vezes 4, 8 para 8, nada. Então, significa que 32 multiplicado por 4 vai dar 128. Deu o resto zero? Deu. É uma conta exata. E como que eu sabia que ia dar uma conta exata? Porque eu olhei os dois últimos algarismos. Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos têm que ser múltiplo de 4. Tem que ter na tabuada do 4. Tá certo? Outra forma de ser divisível por 4, quando o número é terminado em 00. Por exemplo, se eu tenho o número 1000, certo? Ele é terminado em 00? É terminado em 00, então ele também é divisível por 4. Se eu vir aqui, certo? E tentar fazer a divisão, 10 por 4 vai dar 2 vezes 4, 8, sobra 2. Abaixa esse zero aqui. 20 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Vou tirar 20, olha, vai ficar 0. Não é isso? E eu tenho mais um 0 para baixar. Baixei ele, vou colocar lá no resultado. Tá certo? Então quer dizer que deu o quê? Deu conta exata de novo. Tá certo? Então quando o número é terminado em 00, ou os dois últimos algarismos é múltiplo de 4, ele é divisível por 4. Tá certo? É a regrinha que nós temos para o 4. Outra regrinha que nós temos é para o 5, tá? Quando um número é divisível por 5, então a gente vai observar lá na tabuada do 5. Todos os múltiplos de 5 são terminados em 0 e 5, certo? Então um número ele é divisível por 5 quando o número é terminado em 0 ou 5. Por que terminado em 0 ou 5? Porque lá na tabuada do 5, todos os números são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, certo? Então todos eles, todos os números terminados em 0 ou 5, eles são divisíveis por 5. Professor, mas então tem número que dá para ser divisível por mais de um número natural? Sim. Olha só, por exemplo, se eu falar para vocês o número 120 é um número par? Então ele dá para ser dividido por 2. O número 120, certo? Ele é divisível por 3? Por quê? Porque o 120, se eu fizer a soma dos algarismos, vai dar 2 mais 1, 3, 3 mais 0, 3. 3 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 1 dá 3. Então ele é divisível por 3 também. 120 é divisível por 4? Também. Por quê? Porque os dois últimos algarismos, olha lá, o 20 é múltiplo de 4, tá certo? E ele também é divisível por 5? Por que ele é divisível por 5? Porque ele é terminado em 0, tá certo? Terminado em 0. Todo número terminado em 0 ou 5 são números divisíveis por 5. Então aqui, olha, o 120 ele é divisível por 2, porque dá conta exata, é divisível por 3, porque dá conta exata, por 4, porque dá conta exata, e por 5 também, porque dá conta exata. Tá certo? Então é bem simples e é bem prático a gente fazer essa observação para saber quando um número dá para dividir por outro ou não. Tá certo? Agora, o próximo é o número 6. Certo? Quando um número é divisível por 6?
Quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, olha lá. Quando é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, vamos pensar. Para ser um número divisível por 2, ele tem que ser par. E para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Então, quer dizer que o algarismo da unidade tem que ser um par. Vamos colocar o 4 aqui, tá certo? Então, eu vou formar um número que seja divisível por 6, tá certo? Para que esse número seja divisível por 6, tem que ser par, então o 4 está aqui como unidade, tá? Então, ó, unidade, dezena e centena. Vamos fazer assim, tá? Eu preciso colocar mais dois números, formar um número que ele seja divisível por 6. Então, vamos pensar. A soma deles tem que ser um múltiplo de 3, tá certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um 4, eu vou colocar o número 1 aqui, ó. 4 mais 1 dá quanto? 5, certo? 5 tem na tabuada do 3? Não. Ah, mas tem o 6, não é isso? Então, quer dizer que se eu colocar o 1 aqui, ó, 4, 5, 6, somei eles, ó. Certo? Quer dizer que o 114, ele é divisível por 3 e ele é divisível por 2. Então, ele também vai ser divisível por 6. Vamos fazer o teste? Olha lá, formei o número, tá? Então, 114 dividido por 2, vai dar? Vai, porque ele é par. Todo número par é divisível por 2. Pega o 11, 5 vezes 2, 10. Para chegar em 11, 1. Abaixa o 4. 14 por 2 dá 7, 7 vezes 2, 14, quer dizer que deu resultado 0, tá certo? O 114 dá para dividir por 3? Ah, tem que dar, professor. Por quê? Porque se eu somar 4 mais 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6, e 6 é múltiplo de 3, certo? Então vamos pegar o 11 de novo. 11 por 3 vai dar 3, 3 vezes 3, 9. 9 para chegar em 11, 2, abaixo 4. 24 na tabuada do 3 é 8, olha lá, 8 vezes 3, 24. Então quer dizer que o resto foi 0? Ah, então quer dizer que deu conta exata. Então eu tenho 114 dividido por 3, deu uma conta exata. Se é por 2 e 3 ao mesmo tempo, também é por 6, certo? Então vamos dividir por 6 agora para ver se dá? Dividido por 6. 11 por 6 vai dar quanto? 1, porque 2 vezes 6 dá 12, passa. 1 vezes 6, 6, certo? Tira 6 de 11, fica 5. Abaixo 4. E 54 por 6 vai dar 9. 9 vezes 6, 54. Para 54, nada. Olha só que interessante. Deu conta exata também, certo? Então, significa que para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. E como que eu faço isso? Olhando a regrinha. Certo? Para ser por 2 tem que ser par e por 3 a soma dos algarismos tem que ser um número, certo? Divisível, tem que ser um número que a soma seja múltiplo de 3. Tudo bem? Então, do 6 está certo. Agora vamos para o 7, tá certo? Qual que é a regrinha do 7? Nós não vamos ver agora, tá bom? Não vamos ver agora, vamos ver só o ano que vem, lá no 7º ano, tá bom? No 7º ano nós vamos ver a regrinha do 7, ele é um pouquinho mais complicado. A regrinha do 8, tá? A regrinha do 8, ela é um pouquinho mais chata, tá certo? Mas ela existe também, tá na apostila de vocês aí. Quando os 3 últimos algarismos é divisível por 8. Então não adianta fugir, tem que fazer a divisão por 8, tá certo? Tem que fazer a divisão por 8 para ver se dá uma conta exata, tá bom? Ou então quando ele possui 3 zerinhos no final. Por exemplo, o 1000. O 1000 ele tem 3 zerinhos, então quer dizer que o 1000 ele é divisível por 8, tá certo? Tendo 3 zerinhos é divisível por 8. A regrinha do 9, tá certo? Tudo tem na apostila de vocês, é só vocês darem uma olhadinha aí. Quando um número é divisível por 9, é a mesma regra do 3, tá certo? A soma dos algarismos é múltiplo de 9 daí, tá certo? Para um número ser divisível por 9, a soma tem que ser um número que tenha na tabuada do 9. Por exemplo, ó, o mesmo 729 deu 18. 18 tem na tabuada do 9? Tem, 9 vezes 2 dá 18. Então quer dizer que 729 também dá para dividir por 9. Tá certo? E por 10? Quando o número é divisível por 10? Quando ele é terminado em 0. Tá? Porque na tabuada do 10 é formado pelo 0, 10, 20, 30, 40. Os múltiplos são todos terminados em 0. Tá certo? Então significa que nós temos
que observar os números, tá? E aplicar essas regrinhas aqui para divisibilidade, tá bom? Pessoal, por hoje é só a nossa aula, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Ficou um pouco extenso, mas agora eu vou passar umas atividades para vocês. Lá de novo no Dom Bosco Online, vocês vão entrar na página do colégio, vocês vão ir lá no portal do aluno, tá certo? Tarefa de casa, e lá vai estar o arquivo que eu vou mandar para vocês com as tarefas da apostila e do caderno de atividades, tá bom? Então tá bom, obrigado gente, até a próxima!